Capítulo 5. Respeite a sua estação. Ela já pronta, eu no processo. Não existe nada mais lindo que alguém que anda conforme a porção, a estação e a identidade que lhe foram concedidas. Existe um respaldo genuíno em tudo que essa pessoa se propõe a fazer. Uma autoridade jamais vista flui dessa pessoa como um rio que não se pode conter. É o natural que libera o sobrenatural. A unção é derramada e a liberdade nasce deste lugar. Passar pelas estações é levar consigo marcas peculiares de cada tempo. Quando nós passamos pelo outono, por exemplo, o aspecto é feio, as folhas caem, os galhos são retorcidos e expostos. Jesus não se preocupa com figueiras que não estejam na estação de frutificar. E por isso elas se encontram sem fruto. No entanto, ele confronta o que é falso e se entristece quando nós tentamos esconder quem somos, quando, pela ausência de frutos, nos escondemos atrás das folhas. Em um mundo de mentira, nós precisamos escolher ser de verdade. Recentemente, eu fui a um salão de beleza. Eu fui retocar o cabelo, que estavam brancos. Sim, eu tenho muitos. Rio quando eu me lembro disso. Ali eu encontrei uma amiga, que também é pastora de uma comunidade da cidade. Aproveitando a espera, não demorou para começarmos a trocar figurinhas sobre o ministério, pastoreio, filhos, casamento, etc. Enquanto nós estávamos conversando, cada uma era atendida de acordo com o que fora fazer. Eu terminei primeiro. Na hora de me despedir, nós tiramos uma foto juntas e a frase que ela escreveu ao postar a foto foi: Ela já pronta, eu no processo. Eu saí de lá e pensei sobre isso. Apesar de sermos filhas, mulheres, esposas, mães, pastoras e amigas, nós podemos estar no mesmo lugar, mas em processos totalmente diferentes. Podemos estar na mesma estação e ter respostas diferentes, em tempos diferentes. Sabe o que eu aprendo com isso? Ela já está pronta? Celebre. Quando nós batemos a foto, ela disse: Você está linda. E eu ainda estou com touca no cabelo, mas não vou perder esse momento com você. Ela não se importou com a nossa diferença. Ela não se importou em ficar por último. De modo igual, o reino de Deus não é para os que chegam primeiro, nem para os que são mais velozes, mas para os que respeitam o processo e o tempo de cada estação. Talvez você esteja ao lado de pessoas que já estão prontas, entre aspas, mas você se olhar e se dá conta de que está no processo. Não tem muitas certezas. Você se sente desajeitada e às vezes pensa: será, Deus, que esse processo um dia vai acabar? Eu posso garantir que sim. Enquanto isso, celebre quem já está pronto e se renda ao próprio processo. Respeite a sua estação e diga aí mesmo para você: ela já está pronta, eu daqui a pouco. Existe uma estação, um tempo e um modo específico e apropriado para tudo, até mesmo para liberarmos as palavras que Deus ministra ao nosso coração, pois em alguma delas a espera é fundamental para que todas as peças necessárias se juntem na construção da mensagem que Deus deseja transmitir. Nós precisamos viver na íntegra a realidade de Eclesiastes 3, que diz: Para tudo há um tempo determinado, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Há um tempo para todas as coisas. E como é sábio andar no tempo apropriado para cada uma dessas estações. É sábio discernir o tempo certo para lançar na terra a semente que nós temos, mas igualmente é sábio perceber o momento de reter algumas coisas para um tempo oportuno. Cada semente tem um tempo apropriado para seu plantio. Cada semente carrega um time próprio que sinaliza sua estação apropriada. É como se a natureza estivesse nos ensinando coisas profundas que nós precisamos aprender no espírito. Deus nos chama para que nós andemos na nossa estação e assim vençamos a comparação. Estamos em um tempo em que é preciso ouvir e aprender sobre a importância de e respeitar cada estação, vencendo as exigências e as expectativas ao nosso redor. As expectativas de uma sociedade que deseja imprimir um padrão em nossa cultura e em nosso comportamento. A mulher que vive sua própria estação entende não somente onde deve andar, onde deve estar, mas acima de tudo e mais importante, onde ela deseja estar. É preciso ouvir e aprender sobre a importância de andar e respeitar cada estação. Andar na estação em que de fato nós estamos
E vencer a tentação da comparação e aprender a esperar são lições imprescindíveis na nossa caminhada com Deus e até na nossa própria vida. Foi sobre isso que o Senhor ministrou meu coração em um dos nossos passeios em família. Nós estávamos em uma fazenda quando algo me chamou a atenção. Um pomar com muitas espécies e variedade de frutas. Entre as árvores frutíferas havia uma laranjeira curvada, devido à enorme quantidade de laranjas, e um pessegueiro. Ao contrário da laranjeira, o pessegueiro estava seco e sem frutos. Acontece que quando os pessegueiros não estão no tempo de frutificar, eles têm a aparência de uma árvore que morreu. Duas espécies distintas, diferentes. Ambas compartilhavam o mesmo espaço e tempo. No entanto, a laranjeira estava carregada naquela época e o pessegueiro estava seco e vazio. Ao olhar para o pessegueiro, era como se nós estivéssemos conectados. Quantas vezes eu me vi como ele, vazia de frutos, vazia de resultados, com dor da esterilidade. Enquanto isso, as laranjeiras estavam envergando de tantas frutas. O que, porém, eu não sabia era que aquela estação não era da frutificação para mim. Talvez as suas amigas estejam numa estação maravilhosa, estão repletas de frutas, e você, no entanto, está como aquele pessegueiro seco e vazio. O fato do pessegueiro estar seco e vazio e sem frutos não significa que ele esteja morto. Significa apenas que ele não está no tempo de dar frutos. Mas quando chegar a essa estação, ele vai voltar a ter flores, frutos e folhas. Outra vez. Então, nós encontramos principalmente entre as mulheres muitos pés de pêssego e estão por aí olhando os pés de laranjeira cheios de fruta. No entanto, tudo o que precisam é compreender que Deus não nos chamou para sermos iguais, mas para aprendermos a desfrutar e a esperar a estação da frutificação outra vez. Frustrações dói, comparações são destruidoras. Quando nos rendemos à tentação da comparação, nós esbarramos na desistência. Desistir não é o mesmo que renunciar, é abandonar, é abdinegar, é não prosseguir em um intento. Sei que levantar após tombos da vida requer uma força que nem sempre nós encontramos em nós mesmas. Eu mesma lutei contra a tentação da desistência diversas vezes. Eu fui desencorajada pelas circunstâncias, por pessoas e por mim mesma, crendo que eu jamais viveria algo como realmente significativo. Experimentei momentos de profunda frustração, mas foram justamente neles em que eu pude ouvir a doce voz de Jesus que me dizia para lançar as redes do outro lado. O Senhor sabia que, assim como Pedro, eu havia lavado e abandonado as redes. E quando eu estava a ponto de desistir de tudo, eu me deparei com a maior pesca da minha vida. Deus nunca desiste dos que lhe pertencem. Ele usa as nossas maiores frustrações para nos alinhar à perfeita vontade dele. O meu limite não é o seu, e o seu limite não é o meu. Então, seja livre. Este é um assunto que tem pulsado no meu coração. E faz tempo já, justamente por receber mensagens e pedidos de socorro todos os dias de mulheres com esse sintoma na vida. Elas estão vazias e frustradas. E na maioria das vezes, esses sintomas resultam na falta de entendimento da estação em que estão vivendo e pelo costume de se comportarem assim com outras mulheres. Inúmeras mulheres estão sofrendo por não entenderem o tempo em que vivem. Entender o nosso tempo dentro do propósito de Deus vai fazer a diferença na nossa vida e nos projetos que Deus mesmo nos confiou. No entanto, existe algo ainda pior. Algumas mulheres se frustraram porque querem viver a estação de outras. Deus usa as nossas maiores frustrações para nos alinhar à perfeita vontade dele. Ela deixou em destaque essa frase. Quantas de nós temos amigas ou até conhecidas que estão super felizes, estão assim conseguindo um novo emprego, estão iniciando novos projetos e voltar até a estudar. Elas são convidadas para palestrar, elas conhecem lugares maravilhosos e fazem novas amizades. E nós? Enquanto isso, nós estamos como um bebê no colo. Tendo dificuldade financeira, nós não conseguimos concluir o estudo, o nosso círculo social é reduzido e nos sentimos trancadas como um passarinho na gaiola. Isso não significa que umas são melhores que as outras, apenas que cada uma vive a sua própria estação.
Caso não consigamos entender essa diferença de estação, nós podemos nos tornar mulheres amarguradas e feridas, marcadas por uma esterilidade crônica. Então, nós devemos nos alegrar e celebrar também nas alegrias que não são nossas, os momentos e as estações maravilhosas que as outras mulheres estão vivendo. Se o céu pudesse cravar algo no nosso coração, então seria: não inveje, celebre. Não precisamos invejar a estação de ninguém. Nós podemos celebrar juntas e andar na estação do Senhor para nós, desfrutando daquilo que Ele nos deu no tempo em que Ele chama de hoje. E tenho a honra, nessa caminhada de fé, eu tive a honra de me sentar com muitas mulheres, amigas de Jesus. E o que mais me impressiona nelas é a capacidade de celebrar essas laranjeiras que estão até espalhadas por aí. Como é maravilhoso encontrar não somente as que choram com os que choram, mas as mulheres maduras e resolvidas que são capazes de sorrir e se alegrar com os que se alegram. Cada estação tem uma provisão escondida. Por mais seco e vazio que o pessegueiro esteja, em alguma estação ele não vai morrer, porque existe uma provisão para que ele sobreviva. E esse período, até que chegue o tempo da frutificação, vai terminar. Da mesma maneira, por mais seca e difícil que seja a estação que você esteja vivendo, ela está promovendo em nós aquilo que é necessário para que depois voltemos a dar frutos. Expectativas. Marcos 11, 12 a 14. No dia seguinte, quando estávamos saindo de Betânia, Jesus teve fome. Ele, vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse: ninguém mais coma desse fruto. E os seus discípulos ouviram dizer isso. Jesus tem expectativa a nosso respeito. Se existe algo de que não podemos fugir de forma alguma, é do olhar dele sobre nós. Quando Deus pôs dentro de nós um propósito, um destino, um chamado, ele mesmo sonhou que nós viveríamos dentro desse propósito e chamado para nós. Voltemos à minha experiência no pomar daquela fazenda. Sabemos que desde que eu era uma pequena semente, a laranjeira Sabemos que desde que era uma pequena semente, a laranjeira já possuía um DNA de laranjeira frutífera, uma vez que foi criada para esse propósito. De nada adiantaria se a laranjeira desejasse dar figos ou maçãs, porque o seu DNA carrega o propósito de produzir laranjas. No texto de Marcos, nós lemos que Jesus foi a uma figueira procurar figos. Ele não foi procurar laranjas, uva nem maçã, porque a expectativa dele seria injusta. Ele sempre vai buscar frutos conforme a identidade e o propósito que ele depositou em cada um de nós. Muitas pessoas vivem sem direção porque não conhecem o seu propósito de vida, seu DNA. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza: todas nós temos um propósito, um DNA que o céu pôs no interior de cada uma de nós. A única forma de nós descobrirmos esse propósito é através de um relacionamento íntimo com Deus. O texto também relata que Jesus teve fome e, ao ver aquela figueira, ele teve a expectativa de que ele pudesse saciar essa fome. Existem coisas que Deus colocou em nós com a expectativa de que possamos suprir uma necessidade e saciar uma fome. Por isso, nós não podemos estar desconectadas desse propósito. Deus tem expectativas a nosso respeito. Corresponder a elas nos trará plenitude e felicidade. No entanto, como as pessoas não se conhecem, olham para nós e nutrem expectativas a nosso respeito. E na maioria das vezes, porém, são expectativas errôneas. Se isso trouxer vaidade ao nosso coração ou preencher um vazio, vaidade ou carência, nós podemos ceder até às expectativas alheias e, às vezes, traindo nosso propósito, frustrarmos as expectativas de Deus em relação a nós. Então é importante saber fugir das expectativas que as pessoas têm a nosso respeito e cuidar para que nós não sejamos guiadas por elas. Nós devemos amar as pessoas, mas não ser guiadas por elas. Muitas vezes, nós honramos a Deus e tememos as pessoas, quando deveríamos fazer o oposto. Deveríamos temer a Deus e honrar as pessoas. Hoje, Jesus olha para algumas figueiras e diz: eu tenho fome, eu quero figo. Foi assim comigo, quando eu ouvi o Pai me dizer: eu quero alguém que vá até áreas de prostituição e que seja os meus pés e as minhas mãos em lugares como esse.
Ele veio até mim, uma figueira que não sabia muito o que fazer, mas que estava disponível e desejosa de corresponder às expectativas do seu Criador. E isso é tudo aquilo que precisávamos, desejar corresponder às expectativas dele, só chegando perto. Você só conhece algo quando tem a chance de chegar perto. O resto é especulação, imaginação e, na pior das hipóteses, até um julgamento. Algo interessante nós aprendemos nesse texto de Marcos 11 é que de longe toda árvore parece ter fruto. No entanto, não podemos esquecer de que de longe todos parecem ter frutos, mas só conhecemos de fato uma árvore quando nós temos a chance de chegar perto dela. Aliás, o fruto mostra a identidade da árvore, de que espécie ela se trata. Da mesma forma, o fruto define quem nós somos. Tomem cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelha, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificaram por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de erva daninha? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Mateus 7, 15 a 20. O mesmo princípio vale para os falsos profetas. Só podemos reconhecê-los por meio dos frutos que eles produzem. Os frutos não dizem respeito às realizações. Não quero dizer com isso que sabemos se uma pessoa é boa pela qualidade de seus resultados ou realizações. Também não será pelo número de seguidores nas suas redes sociais, nem pela amplitude da sua influência. Quando Jesus fala de frutos, ele se refere ao caráter. Vejamos o que a tradução desse versículo diz em a mensagem. Tomem cuidado com os pregadores muito sorridentes. A sinceridade deles é fabricada. Eles não perderão nenhuma oportunidade para depenar vocês. Não fiquem impressionados com o carisma, procurem o caráter. Importa o que os pregadores são, não o que eles dizem. Um líder de verdade jamais irá explorar as emoções ou as economias do povo. As árvores doentes, com seus frutos podres, serão cortadas e queimadas. Mateus 15, 7, 15 a 20, a mensagem. Os frutos de um caráter honrado são inegociáveis. Alguém pode ser dotado de dons incríveis e singulares, mas infelizmente ter um caráter dúbio. Os dons que Deus nos concede são os presentes dele para nós, mas o nosso presente para Deus é o nosso caráter aprovado. Por isso, Jesus não está à procura de folhas, mas de frutos. Ele não buscava dons, ministérios, atividades, mas o caráter aprovado de uma vida alinhada com a vontade dele. Jesus viu aquela figueira a certa distância e imaginou que encontraria frutos nela. Às vezes, com fome de uma palavra, nós começamos a ouvir pessoas que só conhecemos de longe, pessoas cujos frutos não podem nos alimentar. Atraídas pela quantidade de folhas, nós nos aproximamos de alguém, mas só há folhas, não há frutos. As folhas, que bem podem representar os ministérios, também podem esconder a ausência de frutos, ou ser um ótimo disfarce, mas não para Jesus. Ele não se deixa enganar por nada. Não precisamos dar folhas quando estamos fora da estação, pois Jesus não está em busca de folhas, nem de frutos fora do tempo. Ele não foi injusto com aquela figueira. Ele não amaldiçoou a árvore por não dar fruto, mas sim por ter a aparência de frutos quando não era tempo de figo. Muitos seguem o mesmo padrão. Têm aparência, mas não têm frutos. Como igreja de Jesus, talvez nós vivamos esse tempo, quando ele se aproxima de nós para ver o que estamos produzindo. Malaquias nos faz um alerta e um questionamento muito importante. Malaquias 3:2. Mas quem poderá suportar quando ele vier? Quem permanecerá em pé em sua presença quando ele aparecer? Pois ele será como um fogo ardente que refina o metal, como um sabão forte que branqueia as roupas. Primeiro vem o questionamento acerca de quem suportará a vinda do Senhor, e depois a afirmação de que o Senhor virá como um fogo de ourives, como um sabão do lavandeiro, é como um refinador de prata. Deus não pode ser enganado. Ele investiga e conhece tudo o que acontece.
Quando Jesus se aproxima, ele enxerga e vê quem realmente nós somos. Quando o Senhor se aproxima, as nossas intenções saltam para fora. Deus não vê como o homem vê. Ele nos vê por dentro e as folhas já não são mais capazes de esconder quem nós somos. Para Jesus, o problema é lidar com o que é falso, não quando a estação não é de frutos, nem com a aparência de desinforme, nem com os galhos retorcidos e expostos, porque tudo isso ele conhece e trata. O Senhor está buscando mulheres que andam em sua própria estação, que não cedem à comparação e não se movem pela carência. Não se sinta frustrada, travada nem infrutífera por ser quem é e por viver essa estação, essa época que Deus lhe concedeu. Deus sempre buscou aquilo que é verdadeiro, não falso. Falso é ser uma cópia. O problema da cópia é que ela não tem validade nem legitimidade. A autoridade é fruto de quem somos e do que reside somente em nós, em quem Deus nos criou para sermos, não naquilo que nós copiamos. Quando se encontrar com, quando se encontrar com você mesma e com o seu chamado, os frutos nascerão naturalmente. Jesus usou a figura dessa figueira para nos ensinar sobre as estações e também sobre a comparação. Em Lucas, nós temos outro texto muito interessante que fala de outra figueira, mas que, diferentemente da primeira, cujo problema era a aparência e sofria a comparação. Lucas 13, 6 a 9. Então Jesus contou a seguinte parábola: um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar fruto nela sem sucesso. Por fim, ele disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei figo, um sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixa-me mais um ano e eu cuidarei dela e adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não der, então mande cortá-la. Aquela figueira tinha um problema. Ela não conseguia frutificar. Nós precisamos aprender a admirar sem copiar, sem necessariamente fazer igual. Algo poderoso que acontece quando andamos na nossa estação, quando respeitamos os tempos e estações de nossa própria vida e fugimos do padrão Ctrl+C e Ctrl+V, é que nós abandonamos a autossabotagem. Lembre-se, fluímos de forma positiva quando caminhamos na nossa estação e vencemos a comparação, porque a autoridade de Deus que está sobre nós diz respeito ao nosso DNA. O que nos autoriza é a nossa história e a construção que o Senhor estabeleceu em nós. Por mais tentador que seja, não copie o que está dando certo ou funcionando para outras mulheres. Mantenha-se fiel ao DNA que o Pai lhe deu. Talhas improváveis. Jesus ainda muda configurações e ainda encontra e usa talhas. Certo dia, durante um casamento lá em Caná, as talhas sofriam uma crise de identidade. De repente, as talhas vazias passaram a ser conhecidas como aquelas que Jesus usaria para produzir o melhor vinho da festa. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-no até em cima. E disse-lhe: Tira agora e lançai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita do vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala o esposo e disse: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. João 2, 3 a 11. Se existe algo que nós precisamos entender na nossa caminhada com Deus, é que Ele não limita os seus propósitos aos estereótipos humanos ou culturais. Na verdade, ao escolher 12 discípulos, Jesus fez escolhas que enlouqueceram a liderança religiosa da época. Podemos conjecturar que as talhas entraram em uma crise terrível naquele dia, porque Jesus estava rompendo um padrão. Os odres sempre foram usados para carregar o melhor vinho, nunca uma talha.
Quando Jesus muda algumas configurações, nós precisamos estar atentos. Algumas talhas perto de nós poderão ser usadas. É importante lembrar que as talhas eram usadas para purificação. Então, nesse contexto, nós podemos considerar que Jesus escolheu as talhas propositadamente, pois ele sabia que seriam necessárias trabalhar na terra do coração daqueles homens e daquelas mulheres que agora caminhavam ao seu lado, por cidades e vilarejos, e proclamando uma mensagem muito maior que eles mesmos. Todo improvável será assediado pela tentação de imitar. Porque um dos maiores desafios ou dificuldades que nós enfrentamos é acreditar em nós mesmos, ou melhor, acreditar que Deus nos escolheu e depositou em nós um propósito tão valioso dentro de um vaso de barro tão simples e frágil. Assim como Jesus escolheu aquelas talhas improváveis para iniciar os milagres que realizaria, Deus nos escolheu, apesar de nossas limitações e fragilidades, para cumprir os seus propósitos eternos. Uma das habilidades mais necessárias nos dias atuais é amarmos mais a nossa integridade que a nossa reputação. Aquilo que as pessoas pensam não importa, mas sim quem realmente somos. Compreender isso é libertador. Portanto, nós devemos vencer a tentação de viver na superfície das aparências e nos lançarmos na profundidade de uma vida aprovada por Deus nos lugares secretos. Para descobrirmos aquilo para o qual fomos chamados, nós precisamos descobrir para o que não somos convocados. E esse processo de descoberta começa com muitas frustrações. E são inúmeros resultados e tentativas sem ser o que não em sermos quem não somos e fazermos aquilo que não fomos chamados para fazer. Então, nesse sentido, a paralisação forçada, apesar de parecer ser algo ruim, pode ser a oportunidade valiosa de avançar. Se Jesus perguntasse para você o que a trouxe até aqui, qual seria a sua resposta? A resposta a essa pergunta é equivalente à motivação do seu coração. A resposta não poderia ser outra: foi você, Pai. Aquilo que Deus promove, Ele também sustenta. Saber disso é suficiente para eu seguir ou não no que tenha feito até aqui. E isso me inquieta e me tranquiliza, porque eu tenho a certeza de que ter encontrado o meu chamado. O amor de Deus por nós nunca muda, e nada é capaz de nos separar desse amor. No entanto, ainda que as escolhas erradas não nos separem do amor de Deus, elas podem nos separar dos propósitos dele para nós. Podemos ser intensa e profundamente amadas por Deus, e ainda assim sermos totalmente desfuncionais em nosso propósito e destino. Existe algo que nós precisamos entender nesses dias. Qual postura e qual posicionamento nós precisamos ter em resposta à vontade de Deus para nós? O discernimento e o temor ao Senhor são elementos chaves que não para não sermos enganadas pela religião vazia ou por um amor separado do compromisso do propósito. Deuteronômio 28, 1 e 2 diz: Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje eu dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre você e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Uma das posturas mais apropriadas para obedecermos fielmente ao Senhor é andarmos na porção de terra, entre aspas, que nos foi confiada, na estação em que vivemos e com a nossa identidade. Pois a autoridade de uma pessoa autêntica é uma autoridade que flui como um rio que nada pode parar. É algo natural que libera o sobrenatural. Nela a unção é derramada e a liberdade nasce deste lugar. Quando pensamos na improbabilidade das talhas no casamento de Caná, nós compreendemos os motivos de ficarmos tão confusas quando Deus começa a nos revelar seus sonhos. Acredito que, como eu, a maioria fica confusa e pensa: eu? Mas são conflitos como estes que nos movem para o crescimento e a maturidade imprescindível para vivermos os propósitos de Deus para nós. Você está enfrentando conflitos e crises? Não desista. É apenas o começo do processo da maturação do seu coração. E Deus está chamando homens e mulheres maduros que se deixam ser curados, tocados e construídos para cumprir uma tarefa divina. Jesus ainda muda configurações. Ele ainda busca por talhas vazias.
Ele ainda encontra e chama improváveis que aprenderam a andar num tempo de cada vez. Que Deus nos abençoe. Deixe seu like, se inscreva no canal e nos acompanhe nas redes sociais.